Café, maconha, tabaco, LSD, psilocibina, MDMA. Em algum momento da história, em algum lugar, essas substâncias foram ou são ainda proibidas. Como para todas as drogas, para elas ainda vale a máxima de Paracelso. A depender do uso e da dose, podem ser veneno ou elixir. Nos últimos anos, com o questionamento e a revisão dos princípios da guerra às drogas, substâncias tão proibidas que não se podia nem mesmo estudá-las estão sendo pesquisadas e usadas por cientistas e médicos como possíveis instrumentos de cura. Ao abrir as portas da percepção, a ciência desbrava novos e promissores caminhos para cuidar de nossas doenças da alma. Vamos conversar sobre isso com alguns desses desbravadores. Entre eles, por favor, aplaudam os psiquiatras Dartil Xavier, especialista no tratamento de dependentes químicos, e Arthur Guerra, coordenador do Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês. Para pegar o fio da meada aqui, para começar, doutores, havia bases científicas na proibição de drogas como a maconha, o LSD, o MDMA? A base científica é a estrutura da medicina, Pedro. Ela é a partir dessa convicção que nós podemos dar passos mais avançados. Que drogas não são boas, óbvio, por isso que o nome usado são as drogas. A questão que se colocou no passado e que vem até os dias de hoje é: será que seria possível algum uso de droga não dessa forma clara como que tem hoje? Qualquer uso de droga não vai fazer bem ao cérebro. Será que alguma droga, dessas drogas modernas, poderia ter alguma utilização em algum quadro psiquiátrico? É porque os psicotrópicos são usados com prescrição médica no combate a afecções mentais, emocionais, psíquicas, né? Será que a gente não está ampliando o repertório? É essa a provocação desse nosso programa hoje. Será que agora... Por exemplo, vamos lá, uma substância tão extraordinária como o LSD, que foi descoberto por acaso e que, de fato, quando começou a ser usado na Califórnia dos anos 60, havia um abuso daquilo. Mas aí a proibição era não apenas de uso e comercialização, mas proibição de pesquisas da própria substância. Isso atrasou o desenvolvimento científico, Dartil? Sem dúvida, Pedro. O LSD é um bom exemplo. Foi uma descoberta casual do Hoffman e, de repente, começou um uso recreacional, um uso experimental, pessoas que procuravam o estado alterado de consciência. E com o proibicionismo tornando-se mais enfático na década de 70, com Richard Nixon, o LSD entrou também nessa proibição e ele passou a ser uma droga mal vista, embora é uma droga que não causa dependência. E ela não está relacionada com grandes danos ou grandes problemas. Existem algumas possibilidades de risco ao tomar, mas eu não diria que era uma droga particularmente perigosa. Só que ela entrou assim num hall de drogas que não se deve nem falar o nome, e não se deve testar, não se deve experimentar, o que não tem muita base científica, como você falou. De uns anos para cá isso vem mudando, já vem estão mudando. Estudando... Hoje em dia... Temos visões diferentes, né, Darcio? Eu estou falando a minha visão, eu também não concordo com o que você falou. Então, eu quero saber qual é a diferença de suas visões para passar para a próxima droga. Eu só converso com as pessoas que usaram LSD e que tiveram algum problema médico em relação a isso. Então, a chamada bad trip. Ou alguma situação de desconforto máximo, um quadro psicótico. A pessoa, de repente, ela usou o LSD e ela vê esse mural atrás se mexendo. Mas isso está se mexendo mesmo. Só que ela... O nosso iluminador tomou um negócio antes do programa. Mas a pessoa vê isso ao vivo e em cores de forma intensiva. O chão começa a mexer, sempre alguma coisa negativa. Mas aí você está falando do abuso, quer dizer, do abuso ou do uso descontrolado. O que eu estou querendo botar em discussão aqui é o uso para estudo. Então, estudo da mente, de como funcionamos. Então, eu concordo com o Arthur. Eu trabalho com tratamento de dependência há 29 anos. Eu tenho pacientes que se deram mal com a LSD e que precisaram ser medicados e orientados. Mas isso é uma situação de excepcionalidade. A maioria das pessoas que usa num contexto recreacional, experimental, sem maiores riscos. Isso não quer dizer que qualquer um pode usar.
pessoas psicóticas não poderiam usar LSD de forma nenhuma. Agora, o que é novo é a possibilidade de usar LSD como medicamento, que é, por exemplo, o tratamento dos casos de alcoolismo com LSD, que foram feitos estudos recentes nos Estados Unidos muito interessantes. Com doses controladas. Doses controladas, em microdoses. E é um estudo novo. Ainda é uma área que está se desenvolvendo, porque agora existe uma abertura, porque a guerra às drogas impossibilitava até a pesquisa. Né? Vou trazer, então, aqui um exemplo concreto, uma substância muito mais disseminada, muito mais próxima da vida de todos, que é a cannabis, a maconha, uma das primeiras plantas domesticadas pelo homem, usada para múltiplos fins, versátil. Aqui na plateia está Alexandre Meirelles, pai de Gabriel, um menino de 14 anos, que sofre de epilepsia severa. A seu lado, o neuropediatra Eduardo Faverê, que cuida do adolescente. Alexandre, a sua família é uma das 3 autorizadas no Brasil a cultivar maconha para fins medicinais. Você, pessoalmente, teve que superar preconceitos com relação à maconha para usar essa droga para cuidar de seu filho? Não. Que eu tinha que tirar o meu filho desse caos que aconteceu. Para eu começar isso, começou em 2010. Meu filho pegou uma encefaleia viral, desencarretou uma epilepsia de difícil controle. Ele ficou 2 meses e meio internado na UTI. Quando saiu, não andava, não falava, perdeu a memória, ficou completamente fora de sintonia com o mundo. Tentei todos os medicamentos anticonvulsivantes, coloquei um VNS, tipo um marca-passo para o cérebro, e nada fez efeito. Eram mais ou menos quantas convulsões por dia? 30. 30 convulsões por dia. E aí veio a indicação do uso da cannabis para... Doutor Eduardo, quais foram os efeitos desse tratamento? O Gabriel, ele teve uma melhora significativa, principalmente no lado comportamental. Isso é uma coisa muito interessante. O canabidiol é um dos 2 protagonistas, né? Dentro da cannabis, você tem aí 80 fitocannabinoides e 200 terpenos, que são aquelas substâncias que dão cheiro às plantas e que as nossas avós contavam, chá disso faz bem, chá de manjericão, de canela. Então, os 2 principais protagonistas, o THC e o canabidiol. O canabidiol, ele se demonstra, desde o nível da pesquisa experimental até a parte clínica, uma substância muito segura. Quer dizer, o que é administrado para o Gabriel, então, não é o quê? Ele fuma, ele não, bebe? Ele toma o óleo. Ele toma o óleo. Ele fica doidão? Não, porque o óleo... Não, pois a gente tem que perguntar o que todo mundo está querendo perguntar, saber. Geralmente, quando eu falo quando meu filho toma o óleo, geralmente a pessoa pensa assim, então ele fica doidão, fica largadão. Não é nada disso. Não acontece nada disso. As 30 convulsões diárias baixaram para quanto? 10, 5. O que é um sucesso terapêutico, Eduardo. Mas a questão que fecha nisso não é a questão só da convulsão, é a questão comportamental. Como assim? Explica melhor. O meu filho perdeu a noção do perigo. Ele pulou do 2º andar. E, nesse sentido... O canabidiol estabilizou ele de novo. Por isso que tem que avançar a questão de pesquisa. Não só... No Brasil tem que avançar isso demais. A Anvisa, faz pouquíssimo tempo, liberou agora para uso medicinal. Ela reconheceu a cannabis como uma planta com propriedades medicinais, que eu acho assim, paradigmático, porque é importante um órgão oficial que delibera sobre isso, reconhecer isso. E o canabidiol, ele tem múltiplas ações, múltiplos mecanismos de ação e múltiplas ações. Então, ele tem um forte impacto na saúde pública, inclusive na droga-adição. Né? Ele diminui a ansiedade, diminui a compulsão, tem efeito antidepressivo, ansiolítico, etc. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Alexandre. Tudo de bom para o Gabriel. Para quem está ouvindo e pega a conversa no meio, pode pintar uma contradição. Quer dizer, você vai tratar, não o caso do Gabriel, mas os casos de vocês que trabalham com dependentes químicos. Então, usar drogas como a maconha, como a ayahuasca, como outras drogas para combater dependência química, não reside uma contradição aí? Não necessariamente. Bom, a gente usa muitas drogas psicoativas enquanto psiquiatras, drogas que agem no cérebro. Muitas delas são até passíveis de dependência. Mas, então, a gente, enquanto médico, a gente está habituado a ter essa proporção, essa avaliação disso.
Mas eu tenho uma experiência particular de um projeto nosso que foi inovador, que foi a utilização de maconha também para dependentes químicos, né? Isso foi há cerca de 15 anos atrás. Eu tinha um grupo... Que tipo de dependentes de químicos? dependentes de crack, dependentes de cocaína fumada. Quer dizer, na verdade, então, o que sempre foi dito que era uma porta de entrada, você está dizendo que é uma porta de saída? Foi isso que o meu estudo mostrou, que ela estava mais para a porta de saída do que para a entrada. Isso é comprovado por estudos... Bom, nesse estudo nosso, os pacientes chegaram para mim relatando, olha, a única forma que eu consigo controlar a compulsão de usar crack é usando cigarros de maconha. Eu achei aquilo meio estranho, não dei muita bola, mas depois um paciente atrás do outro chegando com aquela história, eu resolvi fazer esse estudo. Eu acompanhei 50 pacientes por um ano. E a minha surpresa foi que 68% deles abandonou o crack através do uso de maconha. É uma percentagem... Arthur, seu papel... Vocês são muito amigos, mas não concordam em nada. Não, exatamente. Em primeiro lugar, deixa eu confessar que eu tenho absoluta inveja do trabalho inovador que o Darthieu fez, né? E eu respeito as suas posturas, ainda que nesse campo da medicina, quando se trata de adições, em geral, existem duas escolas fortes. Uma escola que fala, olha, é possível ter o que a gente chama de redução de danos ou uso eventual de alguma outra droga para diminuir a síndrome de abstinência, ter um controle disso. E uma outra escola, da qual eu faço parte, que a gente acredita que a única forma que a pessoa tem de ficar melhor é se ela ficar abstinência. Em total abstinência. Quer dizer, total abstinência já é uma redundância, né? Quer dizer, em abstinência. Leonardo. Porque se ela começa, por exemplo, o indivíduo que tem uma dependência de cocaína, de crack, ele não quer usar mais a cocaína, mas se começar a tomar um pouco de álcool, um álcool moderado, um álcool social, o álcool, ele não é dependente de álcool, esse uso de álcool abre a porta para ele voltar até a recaída. E nós tentamos, a minha equipe tentou diversas vezes, o uso moderado de alguma droga, o uso eventual. Não faz sentido para um rapaz, às vezes, de 18, 19 anos, falar, nunca mais você vai fumar maconha na vida. Difícil, né? Esse rapaz, esse paciente, ele não vai ter, nesse médico, um apoiador. Então, nós tentamos diversas vezes, com pouco sucesso, com nenhum sucesso. Então, eu tenho uma inveja branca, digamos assim, uma inveja sadia de uma abordagem nova. Vocês concordam na definição de vício? Vocês dois? Sim. Provavelmente. Vício e compulsão, qual a diferença? Ou uma coisa está dentro da outra? Vício e compulsão. É que compulsão é um espectro mais amplo, que envolve várias doenças. Mas na dependência química, que é o que se chama vício, existe uma perda do controle. Que é essa impulsividade. E Vocês concordam no diagnóstico, mas discordam na terapêutica. Isso, no manejo. Discordamos algumas coisas, porque eu tenho certeza que alguns pacientes que o Darthieu deve ter cuidado na vida, acho que deve ter imaginado assim, nesse caso, a única forma aqui é a abstinência total. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu não sou contra a abstinência. Que drogas você já usou, substâncias, no tratamento de alcoólatras e dependentes químicos, além da maconha? Olha, na verdade, o uso de maconha foi especificamente para um estudo de dependência de crack, né? O que foi feito, outros estudos, foi em outros pacientes que nem eram psiquiátricos. A gente fez alguns estudos relacionados a pacientes que estavam em quimioterapia para câncer e que não conseguiam concluir o tratamento para câncer porque tinham muitos vômitos pela quimioterapia e a maconha retirava esses vômitos. E ayahuasca e ibogaína? Ayahuasca e ibogaína são duas substâncias classificadas como alucinógenas, são substâncias psicodélicas. Elas são parecidas com o LSD em alguns sentidos. A ayahuasca é usada em contexto ritual religioso por várias igrejas de Santo Daime, União Vegetal. E há alguma relação com a dependência química, com o tratamento da dependência química? Então, o que a gente fez foi alguns estudos, porque foi feita uma tese de doutoramento no meu serviço, que o meu orientando, o Dr. Eliseu Bigalini, ele mostrou que alguns pacientes que eram alcoólatras crônicos de mais de 40 anos, de repente, ao ingressar numa União do Vegetal, que é uma igreja
que consomem a ayahuasca, eles abandonaram totalmente o hábito de beber. Daí a gente iniciou uma série de pesquisas em conjunto com a Universidade da Califórnia para investigar esse fenômeno. O que é isso, né? Eu vou até ali conversar agora com uma voluntária de uma pesquisa lá no Rio Grande do Norte, no meu doce Rio Grande do Norte, é a Janaína Canuto, que no tratamento de depressão, a sua psiquiatra Dayana Barreto... Oi, eu estou vendo vocês estão me vendo? Eu presumo que a de branco seja a médica, né? Toda de branco e Janaína está ali. Janaína Canuto, qual é a sua profissão mesmo? Costureira. Janaína, por que você topou ser cobaia dessa pesquisa, desse estudo com o uso de ayahuasca? Qual era o seu quadro psiquiátrico para você topar ser cobaia? Meu quadro era depressão e eu fiquei em tratamento vários anos e faz uns anos que eu estou com a doutora Daiane e por ela eu conheci o chá. Dayana, eu perguntei para a paciente, mas eu deveria ter perguntado para a doutora. Qual era o quadro, o diagnóstico que você fez que justificava o uso, a tentativa do ayahuasca como medicamento? A Janaína era minha paciente já há vários anos, há 4 anos. Tinha depressão, tem depressão ainda, né? Uma depressão que a gente chama de refratária ao uso das medicações. Nós tentamos vários esquemas medicamentosos diferentes e não conseguimos uma resposta adequada para ela. Então, ela tinha todos aqueles sintomas clássicos de depressão, tristeza, falta de disposição, falta de prazer no realizar as atividades dela. Alguma fobia? De som. Como? Alguma fobia? Sim, tinha fobia de elevador, né, Janaína? O que mais? De altura, de escuro. Medo de escuro. Bom, a nossa curiosidade aqui grande, Janaína, é saber como é que foi essa sua experiência com a ayahuasca. Você tomou só uma vez? Quando foi? Como foi essa experiência? No seu aniversário. No meu aniversário, dia 18 de maio, que eu tomei, no ano passado. E a experiência foi bom, muito bom. Eu melhorei 100% da depressão, da fobia, né, assim, do escuro, de elevador, um monte de coisa, diminui bastante os medicamentos através do chá. A gente pode dizer que foi um antes e depois dessa experiência. Depois você está melhor, você melhorou. Graças a Deus, graças a Deus. Algum outro medicamento tinha tido esse efeito, doutora Dayana? Nenhum. Nós tentamos vários esquemas medicamentosos com ela, não só antidepressivos, mas associação com outras classes de medicamentos. Nós não conseguimos essa resposta. Hoje, Jana ainda usa medicação, mas na quantidade muito menor, né? E com um efeito muito mais adequado. Ela tem uma qualidade de vida muito melhor hoje do que tinha há 4 anos atrás. Muito obrigado, doutora. Janaína, tudo de bom, que você fique bem e cada vez melhor. Obrigado, gente. Esse caso te surpreende, Arthur? Foi um relato bastante sincero dela, né? Eu torço por essa menina. Eu torço para que ela continue bem assim, mas me dá um certo desconforto. Quer dizer, ela está usando uma droga que, dentro de um contexto religioso, faz um sentido para uma abordagem nova, ousada e sem um controle claro. Quer dizer, ela tomou o chá, teve um momento de euforia, provavelmente. Eu como médico, falo, eu não quero... Mas ela estava acompanhada pela médica, né? Pelo amor de Deus, puxa vida, quer dizer, a gente vai dar... Lembra uma cena, não é a mesma coisa, como se fosse um eletrochoque. Quer dizer, Essa analogia procede? Eu vejo um pouco diferente do Arthur. Nossa, mas, eu tenho um desconforto. Assim, torço para que ela fique boa e que essa... Tomou o chá e ficou boa? Puxa, eu disse exatamente disso. Disse que melhorou de algumas fobias. Bom... Não, eu acho que esse caso milagroso dessa moça é algo que se insere dentro de uma pesquisa também. E a Universidade Federal de Natal... Qual a diferença dessa pesquisa para a que você faz, Arthur?
Não, de uma certa forma eu faço pesquisas muito parecidas também. E aquilo que o Arthur falou é verdade, ou seja, um paciente que chega para se tratar com o Arthur, se ele chegar para se tratar comigo, muito provavelmente ele vai ser tratado de uma forma muito parecida. O que a gente está discutindo aqui são linhas de pesquisas inovadoras que eu estou envolvido e que não tem a ver com os tratamentos ortodoxos tradicionais. Sim. E eu acho que esse grupo de Natal também está estudando o potencial terapêutico de ayahuasca. Agora, é para pacientes refratários que não respondem aos tratamentos habituais, como eles também usam ketamina, que é uma droga despersonalizante, também está começando a se utilizar isso como uma alternativa aos tratamentos tradicionais que não estão funcionando. Deixa eu ver se vocês concordam em alguma coisa. Quais os cuidados indispensáveis para qualquer tratamento desse tipo utilizando substâncias psicodélicas? Nisso vocês concordam? Acho que sim, né? Quer dizer, se a pessoa tiver já algum comportamento psicótico antes, se tiver alguma alteração, se tiver uma sensibilidade, quer dizer, ela não tem um quadro psicótico, psiquiátrico grave, mas ela está prestes a ter isso. Então, ela vai tomar um remédio, essa droga, ela pode desencadear um quadro novo. Se não tiver uma estrutura social que possa segurar em alguma situação mais especial. Eu estou falando como se fosse você, mas eu sou. Não, nesse caso vocês podem usar a primeira pessoa do plural. Nossa. Então, eu acho que o Arthur tem razão. Eu acho que tem a especificidade. Pacientes psicóticos não devem tomar. Isso não só ayahuasca e LSD e ibogaína, mas também maconha, algo que se questiona. Paciente psicótico pode desencadear um surto psicótico a partir do uso de maconha. Isso não é um motivo para se proibir a maconha, mas é um motivo para se ter cuidado com quem vai usar maconha, né? E tem algumas drogas, por exemplo, ibogaína, que as pessoas... O que é ibogaína, rapidamente? Ibogaína é uma substância parecida com a ayahuasca, só que ela é de rituais africanos. E ela foi descoberta porque um americano, que era dependente de heroína, foi passear na África, resolveu participar do ritual e nunca mais quis usar heroína na vida. Então começou a se estudar isso nos Estados Unidos para heroína e nós fizemos o primeiro estudo no nosso serviço de tratamento de dependentes de cocaína com a ibogaína. Nós estamos fazendo isso também. No meu grupo, ainda que eu seja voto vencido, existem pesquisadores trabalhando com ibogaína para álcool, para dependência de álcool. São novas ferramentas, né? Novos recursos que a psiquiatria pode render. Agora, aqui no Brasil, a discussão está aquém ou junto ao internacional? No mundo todo, esse tabu que ainda é no Brasil, quer dizer, já não é tanto. Agora, nos Estados Unidos houve muita abertura, né? E eles têm muito mais dinheiro para pesquisa, eles têm muito mais estrutura para fazer pesquisa, então eles estão mais adiantados do que nós. Mas a gente tem feito pesquisas pioneiras aqui também, embora com muito mais dificuldade. Né? É que existe um ponto, Pedro, que as ferramentas que nós temos na psiquiatria hoje ainda são bastante limitantes. Por exemplo, álcool, tratamento de alcoolismo. A nossa posição hoje, 2017, é mais ou menos semelhante a que os médicos tisiologistas, os médicos que cuidavam de tuberculose, tinham em 1890, 1900. A gente sabe fazer o diagnóstico e sabe qual é a conduta, mas não sabe a causa. Naquela época, os médicos sabiam fazer o diagnóstico de um paciente que estava com tuberculose, estava com dor no peito, escarrava sangue, febre. Sabia que se mandasse o paciente para uma região fria, para os Alpes, para Campos do Jordão, ele ficaria melhor. Mas não sabia naquela época que a causa era o bacilo de Koch. Hoje a gente não sabe por que alguém vai ter dependência, mas a gente sabe que se ficar sem usar, ou talvez usando alguma substância mais nova, o paciente possa ficar melhor. Eu vou chamar mais alguém para enriquecer a nossa conversa. No Brasil, por enquanto, então, nós temos estudos que envolvem a maconha, a ayahuasca, a ibogaína. Fora do Brasil, há experiências que envolvem, usam outras drogas. Vamos falar sobre isso agora com o colunista de ciência do nosso programa, o neurocientista Steven Hayne. A gente quer, no Conversa, nesse programa, que a gente quer que a ciência seja um assunto recorrente, que a gente sempre esteja falando de ciência. Esse é um dos projetos e um dos compromissos do programa. E o Stevens é o nosso mentor.
Stevens Hain. Em abril você foi à Califórnia para um congresso chamado Psychedelic Science, Ciência Psicodélica. O que veio a ser esse congresso, Stevens? Foi o maior congresso de ciências psicodélicas do mundo, né? Foram 3.000 pessoas de 40 países trocando experiências e contando relatos de pesquisas envolvendo substâncias psicodélicas. Pesquisas dessa natureza que a gente estava conversando, usando as substâncias psicodélicas para tratar afecções mentais ou dependências? Sim, esse próprio o relato de Natal foi apresentado lá pelo Draulio Araújo e teve uma repercussão muito boa, que é um estudo de vários pacientes, não é só essa paciente, né? São vários pacientes em que ele acompanhou quadros depressivos graves que estavam sendo, de certa maneira, reduzidos e revertidos com o uso de ayahuasca, né? O MDMA está sendo usado nos Estados Unidos para transtornos de estresse pós-traumáticos? Com que resultados? Os resultados são muito interessantes, né? O trabalho foi, inclusive, também apresentado nesse congresso. O MDMA foi criado em 1912 por um laboratório farmacêutico alemão, ficou na gaveta durante muito tempo. Como moderador de apetite, primeiro, né? Eles estavam procurando substâncias derivadas e acabaram encontrando MDMA, mas para o objetivo original deles não tinha muito efeito, não era o ideal. Ficou muito tempo na gaveta, década de 70 foi usado em psicoterapia, voltou para a gaveta por conta da proibição e mais recentemente acabou sendo estudado, um estudo grande, monitorado pelo FDA, que é a Agência Regulatória de Medicamentos dos Estados Unidos. O trabalho acabou de ser apresentado, mais de 100 pacientes, eram bombeiros, policiais, veteranos de guerra, mulheres que tinham sofrido algum tipo de abuso sexual e que tiveram entre 2 e 3 sessões de psicoterapia com MDMA e após um ano 70% deles tiveram uma melhora muito grande em relação aos traumas, né? Então isso mostra a importância de você ter a possibilidade de estudar essas substâncias psicodélicas. Agora, fundamental lembrar que isso com dosagens equilibradas, determinadas pelo médico, não é sair tomando MDMA de maneira recreativa, não vai ajudar nada, muito ao contrário, né? Não, isso tudo dentro do ambiente com um psicólogo, um psiquiatra, tem que ter o ambiente correto, adequado para o tratamento. E foram só 2 a 3 sessões, né? Para contar agora, dizer qual é a prática científica do Stevens, eu vou contar uma historinha. Nós nos conhecemos, você conclui, tá? Dá aquela frase final. Em 2009 a gente se conheceu e aí ficamos alguns anos, fizemos um trabalho juntos, ficamos alguns anos sem se ver, até que quando nos encontramos, tempos depois, eu falei, e aí, Stevens, o que você tem feito? Cérebros. Cérebros, exatamente, mini-cérebros, alta ciência de ponta, feita ali no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. Vocês vão saber tudo sobre isso logo mais, daqui a pouco, depois dos comerciais. Estamos de volta para avançar em nossa conversa sobre o uso medicinal de substâncias psicodélicas como a ayahuasca e o MDMA. Mas logo de cara, vamos mostrar o trabalho que Stevens Hain desenvolve, criando cérebros, sim, mini-cérebros em laboratório. A gente pode dizer que um dos maiores mistérios da humanidade atualmente é entender o cérebro. Você tem que buscar ferramentas para entender esse cérebro. Uma dessas ferramentas é o mini-cérebro. Então, os minicérebros são como avatares vivos do cérebro humano. A gente prepara esses minicérebros, a gente cria esses minicérebros a partir da pele ou da urina de pessoas. A gente tem uma técnica que chama de reprogramação celular, que a gente faz aquela célula, que era uma célula da pele, voltar no tempo e se comportar como uma célula embrionária, como uma célula de um embrião. Com essa célula, a gente depois dá as instruções para ela se transformar em células do sistema nervoso e mais para frente em células de um cérebro. Isso é um excelente modelo para você entender a formação do cérebro humano e para testar substâncias. Imagina, a gente não tem como testar 10, 15, 100, 200 medicamentos numa mesma pessoa, mas nos minicérebros dessas pessoas a gente pode testar milhares de possibilidades. O que a gente faz é o seguinte, a gente pega esses minicérebros e coloca eles em contato com substâncias psicodélicas, no nosso caso, substâncias que têm origem na ayahuasca. Mas o que acontece no cérebro quando a gente toma uma coisa dessas, né? A gente sabe que essas drogas mudam percepção, mudam comportamento da pessoa, mas como que eles fazem isso, né? Na verdade, o que aconteceu é que 40 anos atrás, quando
uso de psicodélicos explodiu, eles todos foram proibidos, até para a pesquisa. E agora está recomeçando, assim, está, né, abrindo de novo acesso, mas muito devagar. A ciência, na verdade, ela não tem como objetivo definir necessariamente o que é bom e é ruim. Ela usa o que a gente chama de método científico para gerar informações, para gerar dados. Depois é a sociedade que tem que definir o que é bom e o que é ruim. A gente só precisa trabalhar com o método científico e com a verdade. Isso que é o mais importante. Pode aplaudir. Ciência de ponta, feita no Brasil. Foi nesse laboratório, Stevens, que você e o seu grupo fizeram um estudo que relacionou pela primeira vez o vírus Zika com a microcefalia? Foi. Com esses minicérebros? Exatamente com esses minicérebros. E foi um momento muito marcante porque mostra como é importante você ter ciência acontecendo no Brasil, né? Era uma época que a epidemia de Zika estava crescendo, ao mesmo tempo aumentavam os casos de crianças, de bebês, né, recém-nascidos com microcefalia e outras malformações, mas essa associação não estava 100% clara, quer dizer, a gente não sabia se a infecção ela acontecia diretamente no cérebro, se acontecia em outra parte do corpo, se acontecia na mãe, enfim. E o que a gente fez foi usando esses minicérebros, alguns, inclusive, a gente tinha rodando um laboratório de pacientes com esquizofrenia e de pacientes de controle, a gente pegou esses minicérebros de controle, expusemos ao vírus Zika por 10, 11 dias e a gente viu uma redução de crescimento em torno de 40%, quer dizer, eles cresciam 40% a menos do que os outros minicérebros não infectados com Zika. E é muito parecido, dava para fazer uma analogia com o que acontecia nos bebês e nas crianças, né? Então, publicamos esse trabalho numa revista bastante importante no mundo, que é a Science, e o trabalho depois acabou ajudando a própria Organização Mundial de Saúde a pautar essa relação, né, na declaração deles, né, e não só o nosso trabalho. O Brasil é o segundo país que mais produziu conhecimento sobre Zika no mundo, perdeu só para os Estados Unidos por questão de proporção de pesquisadores. Então, isso é muito importante e ratifica como é crucial para o nosso desenvolvimento, para a nossa estabilidade, você ter ciência acontecendo aqui, né? Merece aplauso. Uma salva de palmas. Você falou na Science, há pouco tempo saiu na Nature um artigo dizendo do uso do THC, um dos elementos da cannabis, em camundongos idosos e que isso teria levado ao rejuvenescimento de seus cérebros. Quais as possíveis consequências disso, a seu ver? Esse trabalho é muito interessante. Primeiro porque ele coloca o holofote um pouco em cima do THC, né? Eles pegaram camundongos considerados idosos e trataram esses camundongos por um mês com THC. Terminado esse período, eles deram desafios de memória. Por exemplo, eles tinham que se lembrar como sair de um labirinto e compararam com camundongos que não tiveram recebido THC. E a performance dos idosos que tiveram acesso ao THC por um mês foi muito melhor do que os outros e foi equivalente à de camundongos jovens. Tem um outro lado que é importante, que os camundongos jovens que usaram THC não tiveram uma boa performance. Então, isso está muito mais ligado com a ideia de reposição, como se fosse uma reposição hormonal, né? A gente tem os endocannabinoides, que eles acabam sendo perdidos ao longo do... Então, uma reposição canabinoide, nesse caso. Uma reposição canabinoide do que a gente perde por conta do envelhecimento. A gente, na verdade, passou essa noite aqui conversando sobre os possíveis usos de drogas que até bem pouco tempo eram estigmatizadas, hoje sendo pesquisadas, e os possíveis usos terapêuticos. Vamos pegar, por exemplo, o MDMA. Na sua aposta, quando é que o MDMA vai estar nas prateleiras das farmácias ao lado dos ansiolíticos antidepressivos? Na verdade, ele vai estar não na prateleira das farmácias, mas nos consultórios. A ideia é que ele seja associado a uma psicoterapia. Não vai vender na farmácia? Não, vai ser provavelmente associado a um psiquiatra, um psicólogo, mas já tem ano, é 2021. Já tem ano por quê? Porque o FDA aprovou agora o chamado estudo de fase 3, né? Eu comentei do estudo de fase 2, o estudo de fase 3 agora vai ser com 300 pacientes e se os resultados forem parecidos com o que aconteceu com o estudo de fase 2, aí ele já se transforma num tratamento real. Então, em 4 anos, a expectativa é você ter esses trabalhos, né? Isso como tratamento. Vão ser 12 locais nos Estados Unidos e Israel que vão estar testando essa terapia. E o LSD? O
O LSD acho que vai no mesmo caminho, você precisa ter liberdade para pesquisar, né? Quanto mais pesquisa você fizer, mais você vai ter possibilidade de indicações terapêuticas. Né? Arthur, a gente vai concluir com uma advertência de prudência que eu acho que vem da sua parte. Fica todo mundo muito entusiasmado com essa possibilidade de novos usos para drogas, mas são drogas. Sim, como é que você adivinhou que eu ia falar isso? Eu não sei, rapaz. Eu olhei para você, eu acho que foi a sua careca. Eu nem percebi qual era a careca. Você tomou alguma coisa. Quem sabe essa maconha para idoso, né? Deve mudar alguma coisa. Você, como médico, como psiquiatra, você não tem preconceitos a coisas que possam ajudar os seus pacientes, né? Pedro, desde que tenha uma régua do bom senso, desde que tenha uma régua do cuidado. Qual é a minha preocupação como médico? É que algum jovem, alguma pessoa com quadro depressivo, por exemplo, que não melhorou, sendo tratado com um bom médico, com um especialista, acabou de ouvir o programa e vai querer usar por conta própria o ayahuasca. Pelo amor de Deus. Eu sei que não era. Peraí, porque eu quero ouvir o seu pelo amor de Deus ecoar aqui. Ecoa? Não. Bom, Dartil, o que ele está dizendo é um menino que está assistindo o programa e fala assim, tudo bem, agora eu vou tomar ayahuasca que é legal. Aí isso ecoa, isso ecoa. Ah, isso que ele falou. Isso que ele falou. Esse aspecto. Já está com mania de contrariar você. Antes de ouvir, ele fala não. Depois eu vou pensar. Então, acho que esse bom senso, essa precaução, esse cuidado, especialmente com os jovens, que o pesquisador excelente falou que parece que o LSD funciona, sim, em alguns outros quadros ligados à ansiedade. Eu sei que não foi falado dessa forma, mas o jovem, às vezes, impetuoso, ou querendo justificar para o pai, ou para a mãe, ou para os amigos, e colocar na rede social, pronto, ele vai lá e usa. Isso traz um perigo, uma ansiedade, uma angústia muito grande. Se nós tivermos cuidado com isso, eu acho que existe uma chance de fazermos estudos sérios, científicos, profundos, para esse futuro próximo. Muito obrigado, Arthur. Dartil, muitíssimo obrigado. Você quer concluir? Eu queria só concluir uma coisa. Eu acho que o Arthur tem muita razão nisso. Quando a gente, vamos dizer assim, estimula esse tipo de investigação, a gente não está banalizando o uso de substâncias recreacionalmente. A gente está estudando a possibilidade de usar substâncias que são de uso recreacional num contexto médico. E isso tem dado resultados muito promissores, mas isso não quer dizer que essas substâncias podem ser usadas por qualquer um, a qualquer momento, sem nenhum tipo de controle. Maravilha. Obrigado, Arthur, Dartil. Stevens, adorei a sua estreia no programa, hein? Foi muito bem. Agradeço, sobretudo, a oportunidade de, nesse momento grave da vida nacional, a gente poder mostrar o papel fundamental, imprescindível da ciência em nossas vidas. A gente não pode esquecer, não há projeto de nação, não há nação sem projeto de ciência nacional. SOS, Ciência do Brasil. Até a próxima, valeu!